Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Cláudio. Mais uma vez nós vamos analisar o gráfico do BTC no par USDT. Hoje, dia 20 de 8 de 2020, 5 horas e 36 minutos. Então pessoal, vamos lá. Já coloquei a nossa mínima, já coloquei a nossa máxima aqui. Nas videoaulas anteriores aí eu alertei vocês em relação a essa correção, que era uma zona de resistência. O preço poderia fazer um rompimento e voltar a trabalhar embaixo da resistência de 12.136, como eu falei ontem. E aqui, né, eu dei os níveis, os possíveis níveis aqui de correção, tá? Levando em consideração esse movimento primário. Mas eu gostaria, né, de forma antecipada, de mostrar algo para vocês aqui que eu falei em videoaulas passadas. E assim, né, as pessoas que não estão preparadas para viver desse mercado, elas não aceitam as informações quando você fala o Bitcoin vai cair ou o Bitcoin vai corrigir. Por quê? Porque a pessoa que não tem perícia no que está fazendo, ela só é beneficiada com o gráfico se ele for para cima. Se ele for para baixo é negativo, porque ela não sabe, determinadas pessoas não sabem trabalhar com short. Só que o mercado, ele é feito de projeções e retrações, tá? Até o presente momento, isso aqui ainda é saudável se você levar em consideração todo esse movimento. Mas eu gostaria de mostrar algo para vocês, porque quando eu faço um vídeo, eu faço com total responsabilidade, né, e preocupação com as pessoas que entram nesse mercado sem saber e vai colocar o seu capital suado. Eu ouvi muito por aí pela rede as pessoas falando que Bitcoin está atrelado ao S&P, né? E eu falei sobre isso, tem pessoas que não aceitam, eu falei lá no grupo, né, orientando o aluno. Nós temos alunos que estão concluindo o curso, alunos que estão fazendo o curso, e precisa ter um mindset vencedor e não ficar defendendo essas coisas que as pessoas pregam por aí. Falar, todo mundo fala. Agora, mostrar na tela não mostra. Tem que mostrar para a coisa ter credibilidade. E eu falei para vocês o seguinte, vou mostrar aqui, olha só. Quem assiste lembra, tá? Falei que quando o dólar rompesse essa resistência, Bitcoin iria derreter. E falei, fiquem ligados no rompimento da resistência de 5,49. O dólar agora está 5,55. E olha o que aconteceu com o Bitcoin. Ele ficou em cima. Se a gente colocar aqui, ó, tempo gráfico menores, a gente consegue entender o que aconteceu, tá? E se continuar subindo, vai acontecer... Ah, isso aqui é uma correção, certo? Mas não segue o S&P? Por que que não subiu? Tá positivo. Isso aqui, ó. Eu falei que quando rompesse aqui, ele iria derreter. Ele iria corrigir porque os operadores de Bitcoin, eles entram quando o gráfico do dólar, o ouro, certo? O gráfico do ouro ou do euro, ele tem uma correção pesada, eles migram para alavancar isso aqui. Isso daqui já é certo. Só que não acompanha, que não sabe, fica atrás de história de S&P. Então eu falei com antecedência para depois não dizer, ah, tá falando porque aconteceu. Não, eu ouço pessoas dizendo que o dólar está colapsando. Ou seja, o dólar ele é universal, né? Importação, exportação, o que você quiser é atrelado ao dólar. E se nós temos 500 empresas que fazem parte do pacote do grupo do S&P, eu tenho certeza que elas giram em torno do euro e do dólar e não do Bitcoin. Então o Bitcoin agora na cabeça dessas pessoas é a moeda de número 501, perdão, o ativo de número 501. Mas ele acredita que o dólar está colapsando. E como que ele faz parte de um ativo, 500 ativos que fazem parte, né, das maiores empresas lá fora e são baseadas, trabalham em prol de dólar, de euro, das moedas fortes do globo, como que Bitcoin é a favor do dólar colapsar? Então assim, se a gente cruzar as informações, estão cuspindo para cima. Fala uma coisa hoje, amanhã fala outra. Eu vejo o cara vira para você e fala assim, Bitcoin ele é descentralizado e nós não queremos nada com o governo. Com 15 dias ele leva um cara para te ensinar a tributar Bitcoin. Peraí, eu não entendo. Se o governo não reconhece, sou eu que tenho que ir lá sinalizar para o governo que eu tenho Bitcoin, aí fica complicado uma situação. O governo tem por obrigação descobrir que você tem. Ou eu tenho que pegar uma conta na Binance que tem X Bitcoin, uma carteira física e mostrar, olha doutor, olha a receita, tá aqui a carteira, tem X Bitcoin aqui dentro. Então eu não entendo essa forma das pessoas pensarem. Não estou mandando sonegar,
mas pelo amor de Deus, ficam umas coisas meio que confusas. Então vamos lá. Falei sobre isso aqui, ó. O gráfico rompeu 5,49, tá? Buscou 5,55. Tá tranquilo aqui? E cadê o Bitcoin? Subiu ou caiu? Eu falei que ele iria corrigir assim que o dólar rompesse essa resistência. Por quê, pessoal? O que nós temos que entender como operadores, eu não estou falando aqui como entusiasta, não estou falando como libertário. Tudo a gente tem que ter os pés no chão, né? Mas as pessoas pregam Bitcoin parecendo que é um time de futebol. E ele mesmo estando na lanterna, os caras estão dizendo que ele vai ganhar o campeonato. Então, assim, se você quer ser trade, se você quer viver desse mercado, você precisa ser neutro. Olha, se subir, beleza. Se não subir, quem vai me mostrar os gráficos? Não é ficar defendendo igual cavalo de corrida. Agora meu cavalo vai ganhar e só perdendo dinheiro? Não. Eu falei, quando esse gráfico romper essa resistência de 5,49, Bitcoin vai corrigir pesado. Por quê? Porque a maioria de operadores, de big plays, eles operam o dólar, operam o euro, operam o petróleo, operam tudo que tem no mercado. O gráfico do ouro. Aí eu vejo pessoas falando para vocês aqui que é para focar no Bitcoin e acumular bastante. Sim, acumular enquanto o mercado é baixista, você acumula bastante e os caras vão migrar outros mercados. E você fica aqui, né, ansioso sem saber o que fazer no gráfico. Então, assim, você que quer ser trade, você tem que ter uma válvula de escape. O gráfico caiu tudo isso aqui, ó. Você migra, pô, cara, eu tenho um capital aqui investido no Bitcoin, se eu mexer, eu vou perder porque o gráfico não me permite operar. Então você sai daqui e vai operar bolsa de valores, vai operar o Forex. Não é obrigado você botar seu capital todo lá. Se seu capital é maior aqui no Bitcoin, show de bola. Nas altcoins, tranquilo. Mas você não é obrigado a ficar a vida toda olhando para um gráfico descendente. Você olha aqui, aguarda oportunidades, surgiu, você entra. Se não, você vai fazer um day trade aqui, seja no dólar, no mini índice, onde você quiser. Mas ficar aqui tentando encontrar aquilo que não existe, que são entradas, você vai se precipitar e perder o seu capital. Então, assim, falam do Bitcoin parecendo que é o Superman do mercado. Todo mundo vai entender que os caras que estão pregando Bitcoin vão pegar seu capital e jogar todo no Bitcoin, parecendo que pessoas que vivem desse mercado são pessoas alienadas, o que na verdade não são. Quem está perdendo nesse mercado é quem entra na imperícia, acreditando ou comprando esse sonho aí de vendedores de sonho, porque vendedores de sonho de Bitcoin e altcoins tem aos montes, mas eu quero ver você mostrar o cara ter resultado. Eu quero ver você mostrar para o cara ganhar nesse mercado e não deixar o salário dele aqui dentro. E aí, quando eu falo, tem pessoas que não gostam, porque já estão acostumadas a ter o ego massageado, acreditando que tudo é para cima, que tudo é mil maravilhas. Isso aqui não. O mercado, ele é um carrasco. Se você erra, ele vai cobrar de você, ele vai te punir. Se você acerta, ele vai te recompensar pelo acerto. Então, tá na hora de quem está perdendo aí, porque eu estou falando que as pessoas me procuram e falam, Cláudio, eu já não suporto mais perder. Como é que a gente faz aí para começar a ter resultado? E eu provo que a maioria das pessoas que me procuram tem resultados. Porque eu sou sincero, eu abro o leque mesmo, falo, olha, de dá, mas não da forma que estão pregando aí. Estão pregando coisas aí que não existem, né? Supervalorizando o ativo é bom. Vocês acreditam na tecnologia, acreditam nos fundamentos? Sim, mas coloque os pés no chão, cara. Porque em primeiro lugar, para qualquer trade é defender seu capital e não achar que isso aqui só sobe. Aí quando ganha, vamos dar relato porque ganhou. E os que perderam, que não tem coragem de subir aqui e falar a verdade, olha, eu perdi realmente, o negócio é sério. São poucos que vão fazer isso, entendeu, pessoal? Então essas coisas aí é complicado eu falar, dar o feedback, porque eu me torno o cara chato do mercado, é o cara que fala, né, aquilo que ofende as pessoas. Mas para falar positivo e falar bom, falar que é bonito, tem uma meia dúzia aí. Então não vou me igualar a essas pessoas, induzindo outras ao erro. Então, se vai cair, eu falo que caio. Se você não aceita, se você é defensor, infelizmente, isso aqui não é um canal feito para você. Isso aqui é um canal feito para quem quer ter resultado, para quem quer ouvir a verdade. De ouvir mentira, de ouvir balela e comprar sonhos aí, o pessoal já está cheio. Vamos lá para não ficar muito longo, né? Já falei sobre isso aqui em vídeos passados, recomendo a vocês que assistam os vídeos, né? Acompanhem para ter uma visão clara disso aqui.
voltando aqui, recapitulando para o pessoal, nós falamos desse movimento aqui, primário, né, que o suporte seria esse suporte aqui, tá, pessoal? É bom relembrar aqui para vocês pegarem o fio da meada. Então, nós temos esse suporte aqui, 10.883, e a resistência aqui, né, na sombra, vou colocar a sombra, 12.466, tá? Nem sempre quando a gente coloca vai dar exato com a análise de ontem, mas a diferença aqui de 10 ou 15 satoshis. Vamos lá. Então, eu falei para vocês desse movimento de alta. O gráfico subiu quando ele rompeu 12.466. Eu mostrei para vocês que o MACD ele estava clamando uma correção porque existia uma divergência entre o preço e o MACD. Falei para vocês, cuidado que o MACD está clamando uma correção já tem uma semana. Então, essa correção ela tem que vir, porque os gráficos não mentem. Se ele está pedindo uma correção aqui, ela precisa acontecer. A mesma coisa são os gaps, tá, pessoal? Se o gap está aberto lá no Bitcoin Futuros, aquele gap mais cedo ou mais tarde ele será fechado. E olha que ele é um gap de alta, ele ficou aberto quando o Bitcoin subiu. Então o Bitcoin precisa voltar, né, descer para fechar aquele gap. Só não vou dizer para você que é hoje ou amanhã, mas que vai fechar. E quando ele fechar, eu volto aqui para mostrar, assim como eu estou mostrando aqui, que o dólar rompeu e Bitcoin corrigiu. Porque os operadores eles migram, eles se posicionam. Vamos dar um exemplo aqui. O dólar é o seguinte, como qualquer um outro gráfico. Estavam aguardando o rompimento de 5,49. Aqui não é tão manipulado como o Bitcoin. Aqui você pode fazer o seguinte, você pode chegar aqui, ó, claro que todo rompimento, a maioria dos rompimentos são falsos, você poderia colocar uma ordem automática aqui de compra de dólar a 5,50, quando ele saísse de 5,49, 5,50 e calibrar o seu stop abaixo desse suporte. Por que suporte, Cláudio? Porque se no passado era resistência, agora é um suporte. E você coloca o seu stop aqui abaixo. Por quê? Se ele pegar 5,50 e voltar a cair, será estopado. Então o cara botou 5,50 automático, ele entrou, pegou e já está 5,55. No Bitcoin é diferente. O Bitcoin é manipulado e todo mundo sabe disso. É muito mais fácil de manipular do que qualquer mercado. Por quê, Cláudio? Porque a maior parte do Bitcoin já está na mão de uma minoria de big plays. Então eles conseguem jogar para cima e jogar para baixo. Estou ofendendo alguém falando isso? Não, mas não pode falar, porque senão alerta o pessoal e o pessoal não bota o capital aqui. E como isso aqui não é atrelado a nada, ao ouro, à soja, ao boi gordo, ao milho, ao petróleo, ao café, ele é atrelado a pessoas. E se as pessoas não entram, não tem volume. Então não pode alertar as pessoas que Bitcoin é manipulado. Mas eu alerto, porque eu não vi Bitcoin nascer e nem vivo do que Bitcoin me dá. Eu vivo do trade que eu faço, tá certo? Então vamos lá, ele subiu aqui, rompeu, tá? Eu alertei o pessoal, deixa eu dar um zoom aqui. Eu alertei o pessoal de falsos rompimentos e manipulação. O que foi que aconteceu? Muita gente colocou ordem aqui em 12.136. Como eles são manipuladores de mercado, o que aconteceu? O gráfico rompeu 12.136, em questão de segundos voltou e veio trabalhar abaixo. E aí o que ele fez aqui? Estopou aqui, pessoal, várias ordens de compra que estava esperando romper e pipocar para cima. Ele eliminou aqui, tirou essas ordens aqui em uma agulhada monstra e voltou abaixo do preço que estava. E aí o que eles fizeram quando voltou abaixo do preço? O mercado entra em pânico, porque se você tinha uma ordem para pegar em 12.136 e subir comprado, o cara te estopou e voltou. E olha que se o cara tem muito capital, dependendo do preço que ele colocou, quando essa sombra subiu, que voltou, ele liquidou. O que é liquidar, pessoal? Liquidar é quando o cara coloca na alavancagem. Vamos lá, eu coloco aqui Bitcoin, né? Vou colocar um Bitcoin alavancado a 100 vezes, já não são mais. Aí nesse caso seria 100 Bitcoins. E aí eu coloco, acredito que vai subir, coloco uma ordem de venda automática. A gente pensa assim, pô, cara, no alavancado não tem cara que vai fazer isso, mas faz. Tem cara maluco aí que muitas das vezes operando aí na imperícia, eu já vi vários serem liquidados aqui, me procurar desesperado, que perdeu 50, 100 mil em questão de 5, 10 minutos. E aí o que é que acontece, pessoal? Eles fazem o seguinte, jogam uma agulhada aqui, ó, lá em cima, né? Faz aquela sombra monstra que é a vela, e aí executa todas as ordens de compra. Quando executa a ordem de compra, volta e cai um preço abaixo. Mas talvez, da forma que ele caiu aqui, ó, ele chegou no preço de liquidação, né? Que é o liquid price da operação lá
da Binance, tem um preço de liquidação. Então, se ele pegou, tira o cara da operação. Muitos que têm um capital curto, até a banca é zerada. Então, isso aqui foi uma manipulação monstra. E depois que o gráfico corrigiu, eles pegaram de baixo e começou a subir tranquilamente. O gráfico foi embora, voltou novamente a esses patamares de 12.400. Aí você vem me dizer que esse troço vai assumir a economia global. Vamos lá que um dono aqui vamos lá, uma concessionária, revendedora de veículos. O cara vendeu aqui um veículo quando ele bateu lá em cima, 12.400, né? 12.466. Ele vendeu agora. Olha, Bitcoin 12.466. Vamos lá que o cara vendeu aqui uma Hilux, subiu aqui, vendi no Bitcoin. E depois ele desce e vem fazer isso aqui, ó. 11.574. Você acha que essa concessionária vai sobreviver? Ah, sobrevive, é só aguardar que ele volta a subir. Beleza. Ele volta a subir que dia? Hoje, amanhã, depois, daqui a 6 meses, um ano. Por quê? O dono dessa concessionária aqui, ó, ele tem contas a pagar. Ele tem fornecedores, ele tem funcionários, ele paga impostos, ele paga energia, água, manutenção e estabelecimento. Estrutura que ele trabalha. Ou estou mentindo, falando alguma bobagem. Aí vem o cara lá porque quer defender Bitcoin, é só assim, ó. Isso aqui, ó, guarde, acumule que vai assumir a economia global. Qual a empresa que se respeita, que vai botar um ativo tão volátil desse, manipulado dentro do capital da sua empresa, dentro da economia de uma nação? Você acha que um presidente dos Estados Unidos vai implantar Bitcoin nos Estados Unidos para ele quebrar a economia do país em questão de 6 meses? Porque isso aqui é manipulado, cara. O cara fez isso aqui, ele tirou todo mundo da operação, zerou o capital de muita gente, depois jogou lá em cima e está jogando lá embaixo. E você acha que algum governo vai se interessar por isso? Então, pessoal, eu sou o cara chato que vou falar a vida toda. O que aconteceu aqui foi que separaram o joio do trigo. As empresas, né, os governos se interessaram pela tecnologia da blockchain. Bitcoin ficou de lado e a blockchain subiu. É o que as pessoas procuram hoje, estão implantando na Força Aérea Americana, do Japão, na Ford, na Chevrolet. É isso que o pessoal está entendendo que presta, certo? É a tecnologia por trás do Bitcoin e não implantar um negócio desse tão volátil na economia global. Infelizmente, eu preciso falar para alertar pessoas. Dá para ganhar? Dá. Se você souber operar, você vai espremer essa laranja aqui até quando você quiser. Por quê? Para assumir uma economia global, isso aqui está longe. Isso aqui, para mim, é utopia. Ele pode subir para 1 milhão, mas economia nenhuma ele assume. Ah, será fundo de valores. Vamos voltar aqui para análise, senão eu vou falar, tentar conscientizar. E tem uma meia dúzia aí que, infelizmente, já está com a mente cauterizada. Não adianta falar. Eu falo para quem está iniciando e quer aprender e quer acordar. Se você perdeu nesse movimento, acorde que tem muita coisa que você não sabe em relação a esse mercado aqui e precisa saber, e eu tenho certeza que aí fora não vão te falar, porque se o cara vive desse negócio aqui, jamais ele vai falar mal. É difícil, é complicado, por mais que ele entenda que eu estou falando a verdade, mas ele não vai te alertar porque ele não vai cuspir para cima, né? Ele vai cuspir no prato que está comendo? Não vai. Quando eu digo ele, eu não estou direcionando, eu estou falando para quem se enquadra nesse perfil aqui de induzir pessoas querendo que o Bitcoin suba para depois falar, tá vendo que eu avisei para vocês que ele iria subir? Só isso. Então, já que é para isso, eu prefiro colocar o meu dinheiro no bolso aqui e ensinar as pessoas como a gente tem resultados. Beleza, pessoal? Não me queiram mal, porque eu estou tentando alertar alunos e pessoas que realmente querem crescer desse mercado. Vamos lá. Falei para vocês que do movimento primário, que seria desse ponto aqui, teria correção de 50%, 61.8. Já pegou, tá? Chegou aqui próximo do 61.8, chegou em 11.555 e poderá continuar corrigindo, pegar 61.8 aqui desse primeiro movimento. Então, se esse é o movimento primário, tá? Poderá corrigir, pegar 50%, já pegou 61.8 e daqui seria um ponto de uma possível reversão. Presta atenção que eu não estou dizendo que vai reverter, tá? Desse ponto aqui poderia ser uma possível reversão. Analise, vou falar o ponto aqui, o nível para vocês que querem acompanhar. O nível é 11.471, que é o nível aqui, ó, de uma possível reversão, tá, pessoal? Mas nós sabemos que temos suportes abaixo e ele poderia retrair até 100% aqui, ó, dessa projeção que eu fiz, ou seja, retrair aqui, ó, 100% de retração seria 10.907. Desse movimento aqui, pessoal, primário, tá? Deixa eu limpar aqui
para explicar para vocês o que é o movimento primário que eu estou me referindo, porque eu estou dividindo em partes para ficar de fácil entendimento para vocês que iniciam nesse mercado. Então, o movimento primário seria esse aqui, ó. Que eu falei para vocês seria esse aqui, ó. O gráfico subiu até aqui. Esse seria o movimento primário, tá? Por quê? O gráfico descendo vem de cima para baixo. Claro que se você pegar de baixo para cima, o primeiro movimento foi até aqui. Então, nós estamos falando em correção. Então, o primário vem de cima para baixo, tá certo? Para deixar claro. Então, é esse aqui, ó. Você pega daqui, desse suporte, e puxa para resistência. Aqui estão os níveis de 50%, tá? Eu falo em todos os vídeos para alertar vocês saberem o que esperar durante o dia do mercado. Quem se precipitou ontem e entrou no Bitcoin? Acredito eu que ninguém, porque eu alertei aqui que Bitcoin iria fazer correções. Ou não alertei? E venho alertando já tem uma semana sobre essa correção. Se alguém perdeu, infelizmente entrou porque quis. Porque se acompanha o canal aqui, eu tenho certeza que está vacinado contra esses problemas aqui. Vamos lá. Então, esse aqui é o movimento que nós estamos trabalhando com o gráfico, tá? É um movimento primário. Nós já percebemos aqui, ó, o rompimento da LTA, linha de tendência de alta. O gráfico trabalhou aqui, ó, certo? Ele trabalhou aqui e aqui perde. Já está abaixo dessa linha de tendência de alta. Falei que ele poderá ganhar força compradora para voltar aqui, ó, para trabalhar acima e dar continuidade no movimento. Porém, só que é o seguinte, tá? Lembrar mais uma vez. O MACD está pedindo correção ainda. Para ele voltar, esse MACD precisa cruzar para cima. A força compradora tem condição de fazer esse MACD cruzar ainda hoje? Tem, mas aí a gente sabe que isso é correção. Ele formou um topo aqui, tá? Isso aqui é topo, todo mundo sabe disso. E eu acredito que essa correção irá dar continuidade, mas nós vamos descartar a probabilidade disso aqui reverter. Isso aqui era um triângulo, tá, pessoal? Se tinha um topo aqui, ó, o bacana seria que ele rompesse para cima. E se você quiser, eu formo outro triângulo aqui para você, que ele já atuou no passado, ó, e rompeu também. Isso aqui é um triângulo. Deixa colocar para ficar de fácil visualização para quem não entende isso aqui. Olha, já foi rompido, tá? Isso aqui foi rompido. Vou mostrar mais uma aqui. E isso aqui já foi rompido, tá? Só que esse de cima, ele rompeu para baixo, tá, pessoal? Isso aqui, ó, foi rompido para baixo. Poderia ter rompido para cima e dar continuidade à alta. E ele rompeu para baixo. E rompeu, e esse daqui, ó, vocês observam, já está bem abaixo o preço. Então, a tendência aqui é fazer essa possível correção desse nível até 50%, 61,8%. E se cair, vem buscar esse suporte aqui, ó. Isso aqui é um suporte. Deixa eu colocar aqui para vocês. Isso aqui é um suporte, ó, que seria a retração de 100% desse movimento aqui de Fibo que a gente mediu. Então, ele poderia cair até esse nível aqui. Cláudio, é possível sim. O gráfico já subiu bastante e poderia cair mais, mas nós trabalhamos por etapa, tá, pessoal? Se nós estamos em um movimento primário e ele poderá cair, esse seria um nível, tá? Deixa eu colocar em uma cor diferenciada aqui. Esse seria o primeiro nível, ele caindo abaixo de 61,8, 11,379. Aqui também é suporte, ele poderia atuar bem, tá? 11,55 e o último seria esse, 10,910. Então, tudo isso aqui é ponto de reversão. Enquanto o gráfico estiver dentro dessa configuração aqui, tá tudo dominado. Mas, se ele descer aqui e se aproximar, ó, poderá perder e vir buscar níveis mais baixos. Então, eu vou marcar o nível para vocês aqui, tá? Pegando o movimento lá em cima. E seria esse aqui. Para o movimento total, para o movimento macro aqui desses... Pegando desse fundo aqui, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui para a gente entender. O pessoal pede, Cláudio, quando você fizer análise, coloca os níveis para nós, tá? Beleza, colocar os níveis. Deixa eu só identificar mais uma vez aqui. Pronto, identifiquei. Isso aqui é 50%, isso aqui é 61,8. E esse aqui é 50% de retração, né? Que está no nível da EMA de 50 períodos, o que poderia atuar bem porque está aqui no mesmo nível da EMA de 50. E temos 11,379 no nível da média aqui de 26. Poderia tocar e reverter. Então, todos esses suportes aqui, pessoal, é ponto de reversão. Fica atento porque pode tocar na média
e voltar a subir, ou voltar a subir do ponto que está. Então a gente sabe que isso aqui está dominado, está controlado, não tem por que se precipitar, vou comprar porque se não sobe eu não pego. Isso aqui quem pode se antecipar aos movimentos é quem vai shortar. Se ele mostrar sinais claros de short aqui, você abre um short para pegar níveis mais baixos, beleza? Então vamos analisar aqui um tempo gráfico menor, né, pessoal? Às vezes o vídeo fica longo porque eu preciso falar alguma coisa para vocês. Eu estou formando aqui pessoas que vão trabalhar nesse mercado como trade. Então eu não posso ficar aqui tapando o sol com a peneira. Eu preciso alertar as pessoas porque nós estamos formando mindset. Se você tem um mindset, né, que ele é deficiente, não tem como o seu trade ele ser eficiente. Você precisa entender a psicologia do mercado, né? O pessoal fala em sentimento, mas eu acredito o seguinte, que a psicologia do mercado ela é fácil de entender, né? Nós temos resistências psicológicas, nós temos força compradora, força vendedora. Ontem mesmo eu fiz uma videoaula aqui falando, né, sobre essa questão da força compradora, né, da pressão compradora e da pressão vendedora. Vou dar um feedback para vocês aqui. Movimento de alta, tá? Vou falar sobre o movimento de alta para vocês entenderem. O movimento de alta aconteceu isso aqui e em um determinado momento aconteceu que criaram um topo. O que é um topo, pessoal? O topo aqui, ó, é o fim de um movimento de alta e o início de um movimento de baixa. É onde a pressão compradora, né, acredita que é arriscado subir mais e a força vendedora fica otimista e assume o mercado. Nesse momento aqui nesse ponto aqui embaixo, ó, era um movimento lateral. Por que eu estou falando? Isso é assunto aí de ontem para a galera que está fazendo o curso. Isso é um movimento lateral. O mercado ele está indeciso. Isso aqui é leitura de price action. Vocês precisam aprender para ter resultado nesse mercado. O gráfico está trabalhando em um movimento, vamos colocar micro, porque isso aqui é diário, tá? A gente sabe que o suporte aqui, ó, e resistência dá para fazer scalp sim. E o mercado precisa se decidir. Como nós não temos autonomia, eu falo por mim, de mover o gráfico para mudar a direção, eu preciso seguir a tendência. Então, o que é que as pessoas fazem? Na imperícia, fazem o seguinte, eu vou vender porque eu acredito que vai cair, que está lateralizando. Aí vende aqui. Aí, por sua vez, a força compradora entra e joga para cima. Você se precipitou. Você tomou uma decisão antecipada e não aguardou o mercado se decidir. Isso aqui é claro que é uma acumulação, certo? Que o mercado está andando de lado para se preparar para jogar para baixo ou para cima. Aí você se precipita e joga para baixo. Da mesma forma, você, daqui sobe, vou comprar. Compra nesse nível. Aí o mercado pega e joga o preço para baixo. Você se precipitou à tendência do mercado. Então a gente não pode se precipitar, a gente se antecipa, faz a leitura, acredita que isso aqui está andando de forma lateral e aguarda o rompimento. Rompeu, confirmou, você entra. Aí você está operando tendência. Só que aqui, ó, tendência de alta, a pressão compradora jogou o preço até 12.419, tem uma sombra aqui a 12.470, só que entendeu, né, que isso aqui seria um ponto arriscado e os compradores não estavam mais dispostos a comprar acima desse nível. Aí quem entra? A pressão vendedora, né? Por quê? A força compradora aqui, ó, né, instala-se o pânico no mercado, cara, e se eu comprar e subir? Eu não estou disposto a comprar esse ponto. E aí a força vendedora fica otimista. Opa, enfraquecimento, eu acredito agora que é hora de venda. E aí o que é que o mercado todo faz? Entende que desse ponto não vai mais e decide vender. E aí acontece isso. E forma-se um topo histórico, ou seja, fica um topo referência aqui de fácil visualização. Para que esse topo, Cláudio? Para que ele sirva de referência para nós. Que a força compradora jogou. Nesse ponto, os compradores, né, não estavam dispostos mais a comprar dos vendedores. Cláudio, por que subiu? Porque os vendedores, com medo que o preço suba mais, eles vão colocando preços mais altos e a força compradora otimista comprando. Quando chega nesse ponto, os vendedores falam, pronto, para mim deu aqui, eu não arrisco mais comprar. E aí quem entra? A força vendedora otimista, bom, enfraqueceu, não vai mais, agora a gente vende porque compramos aqui, vamos colocar assim, né? A 11.749 e vendemos aqui a 12.470. Para mim está de bom tamanho, vou vender. Aí começa, vender e despeja isso aqui. Então você precisa entender esses movimentos para que você tenha resultado. Então vamos lá, baseado nisso aqui,
vai ficar um vídeo longo, uma análise longa, mas isso aqui é uma análise com videoaula, como você queira chamar. Então, baseado nisso aqui, pessoal, eu irei colocar, já tem o suporte aqui, tá? Perdão, a resistência, e nós vamos fazer isso aqui. Isso aqui é tempo gráfico de 60 minutos, né? 1 hora, e nós vamos fazer isso aqui, buscar a mínima do gráfico. Nós já sabemos que baseado em médias móveis, isso aqui é baixista, não é ponto de entrada, mas se caso o gráfico venha reverter, o nosso nível de operação para buscar um resultado é esse aqui. Vou fazer rápido aqui, porque já tem um bom tempo a gente falando, mas é preciso falar para que você venha formar pessoas com mindset vencedor. E não com essa coisa de é lua o tempo todo. Então isso aqui ainda é baixista. O nosso divisor de águas, eu sei que tem pessoas que aprendem aqui, mas lidar com o ser humano é difícil, né? É difícil porque às vezes nem um like o cara quer deixar, mas vamos que vamos. Então assim, o gráfico ele rompe essa 200, rompendo a 200 é ponto de entrada e ele vem buscar 50% e 61,8. Esse aqui é o que ele poderia respeitar, 12,93. Porém, se a força compradora ela rompe isso aqui, né? Dependendo da força do mercado, ela busca aqui, ó, certo? A máxima, mais uma vez, essa máxima aqui de 12.413 ou 12.470. Então, se a 9 cruzar 200 no tempo gráfico de 1 hora, é ponto de entrada, tá? Cláudio, se cruzar no 15, também é ponto de entrada. Deixa eu ver se não já cruzou. Não cruzou ainda, olha, a 200 está aqui em cima, nesse caso, ó. Então, ela precisa subir aqui, ó, já está cruzando a 9. Ela precisa cruzar a 100, testar 200 e romper. Quando ela cruzar 200, você tem toda essa margem aqui para buscar, ó, certo? Desse movimento aqui à esquerda, desse topo de 12.419, a 9 rompendo a 200, entra aqui que você no mínimo virá buscar 50% que está em 11.989 ou 12.095, tá, pessoal? Isso aqui é uma análise básica, né, baseado em suporte, resistência, linha de tendência de alta e de baixa e médias móveis. É muito mais coisa para estudar. Eu estou passando o básico aqui para o pessoal que está iniciando a aprender. MACD, pessoal, ainda é positivo aqui, tá? No 15 minutos. Então, nós sabemos que existe a probabilidade do gráfico romper essa 200 e subir. Como também tem uma probabilidade forte aqui de continuar caindo, tá, pessoal? Mas aqui, fazer uma leitura aqui de price action para vocês, tá? Observa o seguinte, nesse movimento aqui, ó, por isso eu digo para vocês que é uma aula. Nesse movimento aqui, ó, o gráfico vinha fazendo, ó, topos mais baixos, tá? Isso é movimento de baixa. Nesse ponto aqui, ele começa a fazer fundos, tá, pessoal? Mais altos. Me corrija se eu estiver errado. Fundos mais altos, tá? E esse aqui é mais um fundo. Então, já está mudando a direção. Poderá reverter e cair, sim. Mas ele vinha fazendo isso aqui, tá? Até aqui. E agora passou a fazer isso aqui, ó. Isso aqui eu estou falando porque foi o tema da videoaula de ontem. E aí já fica o feedback aí para os alunos, reforçando aqui que eles assistiram isso. Topos, fundos mais baixos e agora está fazendo fundos mais altos. Se ele faz fundos mais altos, ele poderá até fazer topos paralelos, mas isso aqui já é positivo. Então, vamos aguardar romper essa 200 para cima, tá? Rompendo a 200 aqui no setup de médias móveis, você entra para buscar 50% e 61,8. Você que gosta dessa análise, deixa o seu like, inscreva-se no canal. Se isso aqui ó, é fácil para você operar, se identifica, configure aqui com as mesmas configurações que está na minha tela e quando eu fizer a análise, você me acompanha. Olha as médias aqui, ó. Dá uma pausa no vídeo e coloca tudo do jeito que está aqui que você vai aprender a operar o básico e ter resultado. Convido a vocês a fazer parte do nosso grupo do Telegram. Seja bem-vindo. O link está aí na descrição do vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha para me incentivar todos os dias a estar fazendo esse trabalho aqui para vocês. E o objetivo é, além de Bitcoin, nós vamos fazer também de algumas altcoins, mas eu vou fazer de forma diferente. Eu quero fazer no Bitcoin no YouTube e quero colocar de altcoins lá no grupo, porque de altcoins, qualquer mudança que tiver, eu consigo sinalizar para vocês. E aqui no vídeo, no YouTube, eu não consigo sinalizar a mudança de mercado das altcoins. Beleza, pessoal? No mais, um bom dia a todos, que Deus abençoe e vamos aguardar o próximo vídeo ou a próxima videoaula, né? Bom dia a todos.